Os touros do ano. Quem brilhou dentro e fora da economia em 2025? Olá, eu sou Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. Dessa vez, numa edição especial de fim de ano, o último podcast do ano, aqui no Touros e Ursos, aqui no Seu Dinheiro, e nós vamos fazer aqui a nossa retrospectiva positiva e falar dos touros do ano. Para quem nos acompanhou ao longo desse ano, percebeu que a gente sempre escolhe a cada edição os touros e os ursos da semana, os touros, os destaques positivos, e os ursos, os destaques negativos. Na semana passada, você já viu quem que a gente escolheu aqui como os ursos do ano, né? Os destaques mais negativos de 2025. E agora, para terminar o ano numa toada positiva, falando de coisa boa, como já é a nossa tônica normal aqui no programa, a gente vai terminar com os touros de 2025. Quem se destacou positivamente em diferentes categorias. A gente dividiu aqui algumas categorias para a gente escolher aqui quem se destacou do lado da bolsa no azul, né? Do lado do mercado de alta, do bull market aqui do Seu Dinheiro. E para fazer essa escolha, essa votação aqui comigo, eu tenho aqui meus companheiros de bancada, o meu companheiro de sempre, Vinícius Pinheiro, diretor dos portais aqui do Seu Dinheiro e Money Time. Seja bem-vindo, Vini. Salve, Júlia. Salve, pessoal. Bom, só vim hoje aqui porque me disseram que ia ter polêmica, é verdade? Acho que vai ter um pouquinho. Sempre tem, geralmente mais nos ursos, mas dessa vez eu acho que o programa dos touros tá mais quente. E eu tô trazendo aqui a editora de vídeo e apresentadora dos portais Seu Dinheiro e Money Times, Paula Comaceto, também para comentar os touros aqui com a gente. Bem-vinda, Paula. Obrigada, novamente um prazer estar aqui com vocês. Falamos dos ursos, agora bora para os touros, né? A parte boa, mas vamos saber também se o pessoal aí de trás também concorda com a gente, né? Exatamente. Então, eu já deixo aqui o pedido para curtir esse programa, seguir o canal do Seu Dinheiro no YouTube, fazer a inscrição e apertar o sininho para receber as notificações. Seguir a gente também nas plataformas de áudio, Spotify e Apple Podcasts. E, é claro, deixar nos comentários quem, na sua opinião, foi o touro de 2025 na economia, nos mercados, entre as personalidades. E se você concorda ou discorda dos nomes que a gente vai selecionar aqui hoje. Então, vamos começar pela mesma categoria que a gente começou o programa dos ursos. Vamos seguir aqui mais ou menos a ordem e também sempre os candidatos indicados em ordem alfabética. Então, lembrando, não é ordem de preferência nossa. E também escolhemos o touro pelo destaque positivo que esses nomes tiveram no ano. Também não é por uma questão de preferência pessoal, necessariamente aqui dos componentes da bancada. Vou começar aqui, então, pela categoria personalidade do ano. Personalidades que são as pessoas notáveis, né? Sejam políticos, celebridades, empresários, pessoas do mercado, enfim, que a gente acompanha aqui tipicamente no Seu Dinheiro e que se destacaram positivamente. E eu queria começar por você, Vini. Quem é o seu touro do ano na categoria personalidade? Eu falei que ia ter polêmica, então já vamos começar, né? Já vamos tirar o bode da sala, ou colocar, né, aqui no caso. O primeiro indicado na categoria de touro de personalidade do ano é o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Sim, ele mesmo, que praticamente nesse ano virou mais do que um personagem, do que uma personalidade ao longo desse ano. Ele não só apareceu nas manchetes, como apareceu no feed das redes sociais de praticamente todo mundo, certamente das pessoas que estão acompanhando a gente, seja para falar bem, seja para falar mal. E olha só, além de estar aqui indicado no nosso programa aqui como touro do ano de personalidade, o Alexandre de Moraes esteve presente em diversas outras listas, entre elas a do jornal Financial Times, ali como um dos 25 nomes mais influentes do mundo nesse ano. Ele está ali na categoria, a publicação inglesa colocou o ministro na categoria de heróis. Bom, não sei se ele é herói ou não, mas é impossível não reconhecer a influência e o poder do Alexandre de Moraes, né? Ele, afinal de contas, ali ele liderou o julgamento que condenou, entre outros, o ex-presidente Jair Bolsonaro a uma pena de
27 anos e 3 meses de prisão ali por tentativa de golpe de Estado. Bom, existe muito questionamento, não só entre os bolsonaristas, a respeito dos métodos do Alexandre. E o mais novo embate, inclusive, veio agora com a aprovação na Câmara do PL da dosimetria, que pode reduzir as penas dos envolvidos na trama de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O tema, no momento que a gente está gravando aqui, o programa está no Senado e, no fim das contas, pode passar ali pela sanção ou veto do presidente Lula. Seja como for, o ministro se tornou aí um dos nomes mais importantes e cujo tema é obrigatório de comentário de todos nós. Com isso, leva aqui a minha indicação e a nossa, né, que a gente, afinal de contas, fez aqui uma pequena enquete antes com a redação, a de touro de personalidade desse ano de 2025. Lembrando também que o ministro Alexandre de Moraes foi um personagem também central na questão do tarifaço, né, do presidente Donald Trump ao Brasil e sofreu sanções dos Estados Unidos que depois foram retiradas. Então, até nisso, ele saiu bem, saiu como touro, né, resistiu ali, mesmo a essas sanções, acabou, no final, saindo ileso de todo aquele imbróglio, de toda aquela polêmica, e como o Brasil também se livrou das tarifas, né? Bom, vou falar aqui então do meu touro do ano na categoria personalidade. Eu escolhi um touro, acho, menos polêmico, porque ele já vem sendo bastante aclamado pelo mercado local, por incrível que pareça, né? Um touro até um pouco surpreendente. Eu escolhi o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, que vem sendo considerado muito bem quisto, né, pelos agentes de mercado, pelos investidores, porque ele surpreendeu um pouco na condução da política monetária e do Banco Central. Era considerado ali o menino de ouro, né, do governo Lula, então havia um grande temor de que ele pudesse ser heterodoxo na sua política monetária, e no final das contas, até pelo histórico acadêmico dele, né, pregresso, mas no fim das contas ele se mostrou um cara bastante ortodoxo e até bem hawkish, bem duro no combate à inflação, e ele se provou realmente como um presidente de banco central eficaz, eficiente, conseguiu surpreendentemente até levar a inflação de volta ali para a banda de tolerância ali em torno do centro da meta, que era algo que não era esperado no final do ano passado, início de 2025, né? Se esperava que a inflação fosse ficar acima do teto da meta em 2025 e não deve ser o que vai ocorrer. Ele foi bastante pragmático aí na condução da política monetária e acabou sendo muito bem avaliado aí por economistas de mercado, por gestores, enfim, pelos agentes de mercado em geral. E também não dá para negar que o Banco Central mesmo tem feito um bom trabalho não só na condução da política monetária, mas também da parte de regulação. E eu acho que o caso mais notório esse ano foi o fato do BC ter barrado a venda de ativos do Banco Master para o Banco de Brasília, que é um banco público, né, do Distrito Federal. Realmente era uma operação que tinha muita coisa ainda um pouco obscura, né? E o Banco Central barrou a operação e depois acabou decretando a liquidação extrajudicial do Banco Master, do qual a gente já falou na última edição do programa. Então, mostrando aí que o Banco Central, na parte de fiscalização, também esteve aí em cima dos acontecimentos. Então, por isso, o Gabriel Galípolo é aí o meu destaque positivo de personalidade do ano. Fica a menção honrosa para o Renato Gomes, o diretor ali de fiscalização, né, organização do sistema financeiro, que foi onde esse abacaxi do Banco Master acabou parando. E vamos lembrar que a pressão política que o Banco Central sofreu nesse caso para aprovação desse negócio com o Banco de Brasília foi enorme. O lobby ali do Master ali junto ao Congresso foi muito forte. Vamos lembrar que logo que o BC barrou a aquisição, tentou-se aprovar uma lei para destituir o diretor, os diretores do Banco Central, isso acabou não indo para frente. Então, o BC realmente mostrou que, enfim, tem realmente uma autonomia técnica ali, tanto do lado do sistema financeiro, como também do lado da política monetária, que é a parte mais visível do trabalho do Banco Central. Acho que a gente pode questionar aqui se os juros de 15% estão no lugar certo ou não. Acho que há um questionamento válido e técnico se a Selic deveria realmente
está em 15% ao ano, mas o fato é que essa decisão foi tomada pelo Banco Central de maneira independente, e o Galípolo e os diretores tiveram que aguentar uma certa pressãozinha, uma friturazinha ali do governo, que não está nada satisfeito, e também tem a razão dele, também não vou aqui questionar desses juros estarem num patamar tão elevado. O fato é que eles conseguiram ali sustentar a decisão que eles consideram a melhor. Se é a melhor ou não, aí a gente vai saber no futuro. E tinha muita gente boa de mercado que tinha certeza que o Banco Central ia sofrer pressão política e ia acabar cedendo, eventualmente. E não foi o que ocorreu, pelo menos não em 2025. E agora, todo mundo já está esperando que em breve os juros comecem a cair mesmo e que esse seria o correto. Então, passou por essa tempestade aí ileso, né, o Banco Central. O próprio mercado agora já cobrando justamente esse corte, né? E agora até recentemente, nesses últimos dias, a gente teve a ata do Copom, e pelo que a gente pôde perceber também, o próprio, justamente, o mercado falou, não, veio duro demais. Mas, né, se provando aí, mas com certeza um dos grandes destaques do ano. Ele tinha que construir a credibilidade. Sim. E ele conseguiu nesse ano. Acho que vai ser questionado de novo em ano de eleição. Mas como você disse, os juros certamente vão cair no ano que vem e tem base técnica para isso. Então ele construiu já o território para poder fazer esse ciclo de flexibilização monetária ao longo do ano que vem, sem maiores questionamentos. Queria agora passar para você, Paula. Quem é o seu touro personalidade aí do ano de 2025? O meu também bastante polêmico aqui, né? A gente, claro, fez aqui a nossa votação, mas vai para o Javier Milei, que apesar, né, de toda, vamos dizer assim, o formato que ele divulga, enfim, ali, né, a serra elétrica, enfim, a gente viu, não sem turbulências também, né, dando aqui o touro para ele, mas pelo que ele conseguiu alcançar e também pela ruptura que a Argentina acabou tendo desde ali, né, 1940 ali, a gente tem visto esses resultados agora mais para cá, mas também ali envolvendo corrupção com a irmã dele, enfim, não é uma coisa também um touro ali muito tranquilo e também que gera questionamentos também, até pela forma como ele comunica. Mas o fato é que a gente tem visto resultados na própria economia argentina e, inclusive, aqui resgatei alguns dados aqui, né? Mas com um crescimento para este ano de 2025, provável que alcance 4%, mais, né? E aí também a pobreza caindo mais de 30%, então, na Argentina. Mas claro que a gente vê com, vamos dizer ali, impactos também muito fortes, né? Ali quando a gente fala também das atitudes dele, enfim, cortando muito, teve muita crítica, a gente sabe que não é também ali as mil maravilhas, mas acabou conseguindo esses resultados, inclusive com a inflação, que em 2024 encerrou em mais de 117%, e esse ano deve fechar aí menos de 30%. Então, apesar de todas, né, enfim, todas as críticas que se tem ali aos métodos dele, tem alcançado esses resultados e, inclusive, para a Bolsa Argentina também, principalmente nesses últimos meses, também, últimos 3 meses, uma alta de 70%. Então, lá para o principal índice lá na Argentina, então trazendo, claro, esse resultado, mas muito se deve também ao que a gente também já acabou comentando, a gente, quando fala aqui de mercados globais, não tem como não comentar de Donald Trump, justamente com esse apoio muito forte também, esse apoio financeiro que Donald Trump acabou ali dando para o Milei, mas acredito sim, aqui um dos touros aqui para 2025. Milei estava ameaçado de ser um dos touros aqui, porque vamos lembrar que... Um dos ursos. Um dos ursos, me desculpe. Estava ameaçado de ser um dos ursos aqui, depois do resultado das eleições lá na província de Buenos Aires. Estava se caminhando para sofrer uma derrota e conseguiu essa virada quando veio ali a eleição geral, que foi uma espécie de plebiscito do governo dele, que realmente vem implementando uma série de mudanças radicais em relação ao que a Argentina, enfim, da economia argentina vem implementando aí, pelo menos desde o começo deste século. Então, medidas ali ultraliberais, que muitas pessoas também questionam se, enfim, se a medida ali é adequada ou não. E engraçado que o Milei tem todo realmente esse folclore em torno da figura dele, das coisas que ele falou, principalmente na campanha.
Mas até o Felipe Miranda veio aqui no podcast com a gente no mês passado, e ele falou que o Milei presidente é melhor do que o Milei candidato. E aí eu tendo a concordar com ele, porque ele tinha medidas ali, tinha propostas ainda mais radicais, ele falava em acabar com o Banco Central argentino. E aparentemente essas propostas estão fora da mesa. E mesmo em questões como ali o câmbio, ele tem sido até mais conservador do que alguns analistas esperavam. Então acho que assim, o pragmatismo ali, quando você senta na cadeira, tem falado mais alto em alguns casos em relação ao Milei. E ele teve que ceder politicamente também para vencer essas eleições. Então tá trabalhando melhor. Pelo menos tá assim, tá mais domesticado no cargo Milei aqui. E sem dúvida, um dos destaques positivos aqui da política regional e confirmando uma tendência aqui de vários países de migrarem à direita nas eleições. Bom, vamos passar então para a próxima categoria, mas só para recapitular então os nossos candidatos à personalidade do ano, né? Aliás, os nossos touros de personalidade do ano. Temos aqui o ministro Alexandre de Moraes, do STF, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o presidente da Argentina, Javier Milei. Bom, vamos passar agora para a próxima categoria, que é touro corporativo do ano. Vamos escolher aqui as empresas que se destacaram positivamente, né? Os destaques positivos principais do mundo corporativo em 2025. E eu queria passar novamente a palavra aqui para Paula. Aqui começar por ordem alfabética, né? Mas eu acho que quando a gente fala aqui de destaque corporativo, não tem como ter alguma empresa aqui de inteligência artificial, tecnologia, e a minha escolhida foi a Alphabet, né? A controladora do Google, que acho que foi o grande destaque do ano mesmo ali, quando a gente fala, né, das 7 magníficas, né? Quem acompanha o mercado deve conhecer muito bem as Mag 7, né? As principais empresas de tecnologia, inclusive aí, né, ultrapassando valores estratosféricos, né, ali em valor de mercado. E um destaque, então, para a Alphabet com uma alta de mais de 60%, então, esse ano deu uma boa alavancada nesses últimos resultados, principalmente no terceiro trimestre. A receita foi recorde, aqui acima dos 100 bilhões de dólares. E aqui, quando a gente fala de inteligência artificial, são sempre esses números também estratosféricos, né? A gente fala aqui de NVIDIA acima de 5 trilhões, enfim, empresas muito grandes quando a gente fala aqui que compõem até maior que o PIB, enfim, da maioria dos países, né? Então, mas eu acho que foi uma grande conquista da Alphabet, que não era uma certeza, era realmente uma grande dúvida, na verdade, quando a gente fala aqui de inteligência artificial, começou ali, quando a gente viu aquele boom de IA nesses últimos anos, 23, 24, acabou meio que causando uma preocupação em relação ao search do Google, será que ia ficar mesmo? A Alphabet é o Milei das Big Techs, ela virou o jogo. Surpreendeu muito, então, com esses resultados e justamente trazendo essa receita recorde de 100 bilhões de dólares no terceiro tri. E pelo que tenho visto aqui com os analistas, justamente cobrindo essa área de internacional, é realmente um consenso ali entre as principais empresas de tecnologia. A Alphabet, então, disparando na frente, mas tendo em vista também resultados ali do cloud, né, quando a gente fala também receitas ali com o YouTube, realmente foram resultados muito bons e ali, né, 23, 24 muito bons para as outras empresas, mas podemos dizer aí que não é só uma corrida, né, vamos dizer assim, de 100 metros, é uma maratona, então a gente vai ter que continuar acompanhando também os próximos resultados, porque ainda existe aquela preocupação que sempre está no radar de uma bolha de inteligência artificial, né? Subiu aqui, a gente está falando de 60% no valor da ação, mas será? Vai ter que continuar também entregando nesses próximos resultados. Eu acho que o grande ponto aqui da Alphabet, o que surpreendeu realmente foi que ela era vista como uma das possíveis perdedoras da corrida da inteligência artificial, né? Ela era vista como a empresa das Mag 7 que estavam investindo em IA, que estava mais atrasada, né? A gente viu ali a Microsoft se saindo muito bem nessa seara, né? Fazendo investimentos ali bem-sucedidos em inteligência artificial. Tem, é claro, a NVIDIA, né? A vendedora de paz da corrida do ouro. Mas a gente tinha essa dúvida em relação ao Google se realmente ia alcançar as demais e entregar um produto de inteligência artificial que fosse bom, que fosse eficiente, que as pessoas fossem usar.
e como ficaria o negócio de search, né, de busca. E no final das contas, hoje em dia, a IA mais bem avaliada pelos analistas desse mercado é justamente o Gemini do Google. Né? Se vai ser a vencedora absoluta, ainda não sabemos. Mas em 2025 foi, com certeza, surpresa positiva e é quem tá na frente na corrida nesse momento. Ela passou na frente, digamos que ela estava atrás, se fosse uma corrida, ela estava ali na raia, bem para trás, e deu esse sprint final com o lançamento dessa nova versão do Gemini. Lembrando também que a Alphabet foi um dos últimos investimentos do Warren Buffett, à frente ali da Berkshire Hathaway também. Verdade. Acho que vai ficar histórico. Se der certo, o último grande investimento do Buffett. Se der errado, o Buffett dando uma bola fora aí no final da sua trajetória super vitoriosa. Sim. Vou passar agora então para o meu touro do ano na categoria corporativa. Eu vou falar de uma empresa brasileira, não é a maior, até agora, pelo menos no momento que a gente está gravando esse programa, não é a maior alta da Bolsa, nem do Ibovespa, mas é uma das maiores altas do Ibovespa no ano, tá ali no top 10. Com certeza vai entrar no nosso ranking aí que o Seu Dinheiro sempre faz, né, das maiores altas e maiores baixas do ano. Com certeza vai entrar no ranking das maiores altas. Meu destaque vai para Axia Energia, que é o novo nome da antiga Eletrobras, né, assim, o touro obviamente não vai pelo nome, né, eu acho que vocês concordariam comigo, se fosse pelo nome, a Axia seria um urso, né, porque não vi ninguém elogiando essa escolha de nome, mas enfim, mas em matéria de negócio, de empresa e de acontecimentos positivos que aconteceram com a companhia ao longo de 2025, com certeza é um touro. Vamos começar aqui pelo desempenho das ações, que praticamente dobraram de valor no ano. Até o momento que a gente está gravando esse programa, a alta é de mais de 95% na Bolsa Brasileira, uma das maiores altas do Ibovespa, como eu já falei. E realmente foi uma empresa que mostrou que depois da privatização demorou um pouquinho, mas engrenou e começou a aumentar a sua eficiência e realmente entregar resultados que começaram finalmente a agradar o mercado. Além disso, dos acontecimentos positivos desse ano, a gente viu a Axia fechar finalmente um acordo com a União para aumentar a participação do governo nos conselhos fiscal e de administração da companhia, de modo que não precisasse aumentar o poder de voto estatal, que foi fixado em 10% na época da privatização. A União, ela detém cerca de 40% das ações da Axia, mas ela queria ter um poder de voto similar, né, da mesma ordem. E foi estabelecido na privatização que esse poder de voto ficaria fixado em 10% ali no máximo. Nessa briga toda, acabou se fechando esse acordo, né? Que beleza, então não aumenta o poder de voto, mas aumenta a participação da União, então, nos conselhos da companhia, o que acabou sendo um resultado mais positivo aí para a Axia, para não ter tanta intervenção estatal, agora que ela é finalmente uma empresa privatizada, né? Outra boa notícia para a Axia também foi que finalmente conseguiu vender a sua participação na eletronuclear, que era um ativo que vinha gerando muitos custos para a companhia. De fato, é um tipo de negócio que gera muitos custos, é muito caro e ainda requer muitos investimentos pesados aí para a conclusão da usina nuclear de Angra 3. Então, ela conseguiu passar esse ativo adiante e então ficou mais leve, né? Consegue respirar mais aliviada quanto a isso. E também, finalmente, né, um dos pontos que animaram o mercado em relação à Axia antiga Eletrobras foram os anúncios de distribuição de dividendos. Porque agora, com tudo isso que aconteceu e a melhora nos resultados, a expectativa dos analistas é que a Axia se torne futuramente o que os analistas normalmente chamam de vaca leiteira, né? Que é uma grande pagadora de dividendos. Então, por causa de todos esses fatores, eu acho que merece aqui um destaque positivo à Eletrobras, agora a Axia Energia, como touro corporativo aqui do ano de 2025. E um touro também para os investidores que colocaram o FGTS no processo ali de privatização. Passaram 3 anos patinando. Sofreram 3 anos até que os papéis... girando em falso, até que eles finalmente decolaram. E hoje, se a gente fizer as contas, a alta das ações nesse acumulado
de 3 anos e pouco de privatização versus o que o FGTS rendeu, dá uma vantagem tranquila aí para as ações da agora Axia Energia. E Isso também aí. muitas carteiras de dividendos já também, né? Quando a gente fala aqui compondo bastante essa carteira já, na expectativa de ser uma boa vaca leiteira mesmo, como você bem falou, né, Júlia? Exatamente. Bom, Vini, vou passar então a palavra para você. Quem é o seu touro corporativo de 2025? Vamos lá, né, para o nosso terceiro indicado, que é o Itaú Unibanco, que é o relógio suíço da Bolsa Brasileira. Entregou mais um ano de resultados em alta, com uma precisão de sempre, uma rentabilidade acima da casa dos 20%, um ótimo patamar se a gente pensar que a Selic está agora em 15%, o Itaú entregou aí mais de 23% até o terceiro trimestre, que é o último balanço que a gente tem, que o banco publicou. E como se não bastasse ainda, entrega aos seus acionistas dividendos generosos. Já fez uma distribuição extraordinária nos últimos anos e certamente nesse ano vai fazer, até por conta da mudança na tributação, ela vai ter, então o Itaú certamente vai anunciar aí proventos bem generosos para os seus acionistas. E como se não bastasse, ainda sobra dinheiro para fazer algumas aquisições estratégicas. Até por conta do tamanho do Itaú, ele já não pode fazer mais nenhuma compra muito grande no mercado brasileiro. Lembrando que há alguns anos, na década passada, o Itaú chegou a ter 49% da XP, mas quando o Banco Central barrou a possibilidade do banco ter o controle da corretora, eles acabaram desfazendo o negócio. Mas com isso, o Itaú vem fazendo aquisições e negócios pontuais de negócios bem estratégicos. E só nesse fim de ano, nessa reta final de 2025, já anunciou 3 negócios. O primeiro foi a compra do controle da Avenue, que é uma espécie de XP, mas voltada para investimentos internacionais. Então, nessa tendência dos brasileiros de investirem no exterior, é um assunto que está deixando de se tornar tabu aqui no Brasil. O Itaú entrou, pegou esse cavalo selado da Avenue, fez uma aquisição que muita gente no mercado na época considerou cara, mas aparentemente o Itaú gostou, tanto que está comprando o controle agora. Além disso, ele fechou a participação, a compra da participação ali também que ele possui, com 3 varejistas, né, o Pão de Açúcar, o Açaí e as Casas Bahia, ali na financeira Itaú CBD. Lembrando que essas 3 empresas eram uma só. Então, lá atrás, elas fizeram uma joint venture com o Itaú, de uma financeira, e agora o Itaú comprou e ficou com 100% do negócio. E ainda, recentemente, o Banco Brasileiro fechou um negócio lá no Chile, comprou a Clap, que é uma empresa lá de maquininhas de cartão, também reforçando ali esse negócio de adquirência, débito ou crédito, que é algo também bem importante para os bancos, para eles terem ali os comerciantes, né, assim, ficarem mais próximos ali e venderem outros produtos como crédito para pequenos e médios negócios. Bom, isso tudo se reflete nas ações que o Itaú tem na Bolsa, é uma alta de 40% nesse ano, não é a maior alta da B3, mas é porque o banco também, ele já é um banco bem valorizado, então nos piores momentos ele cai menos que os outros, e nos melhores momentos também, em compensação, ele sobe um pouco menos, mas ainda assim é um resultado acima do Ibovespa, e mais os dividendos que o banco entrega, os acionistas tenho certeza que estão bem satisfeitos, e com isso aqui o Itaú leva a nossa indicação de touro corporativo de 2025. Legal, realmente o Itaú é um dos queridinhos do mercado, né? Enfim, tá em praticamente todas as carteiras recomendadas, todos os analistas gostam, muitos fundos têm, não tenho o que dizer, tem sido aí touro não só do ano, tem sido touro aí de longo prazo, realmente aqui no Brasil. Foi o primeiro a ser desafiado pelas fintechs, foi o primeiro banco a ser atacado por Nubank, principalmente XP, mas conseguiu virar o jogo, melhorou, né? Era um banco ruim para os clientes, como todos os outros, e teve que se reinventar. Eu me lembro que eu fui cobrir um evento com investidores do Itaú, e na época o presidente não era, nem era o Milton Maluhy, que também está fazendo um trabalho excepcional, era o Cândido Bracher. E eu me lembro dele falar que ele até disse que assim, a nossa competição é com o Uber, é com a Amazon. A gente quer fazer com que o banco seja tão eficiente e tão querido dos seus clientes como essas empresas. Então, facilitar. Ele até citou um exemplo ele mesmo falou que ele foi pegar uma corrida no Uber
e teve um problema, precisou cancelar e com 2 cliques ele conseguiu obter o reembolso da corrida dele. Eu não sei se o Itaú chegou nesse nível, mas eu acredito que ele tenha conseguido realmente, vem conseguindo se defender bem desses ataques, e eu acho que os resultados do banco mostram bem isso. Sim, com certeza. Dos grandes bancos, né, principais aqui, de bancos de varejo do Brasil, com certeza é o que está mais na frente, né, nessa corrida tecnológica. Ninguém mais fala que os grandes bancos vão acabar. Em um determinado momento, acho que todos nós ouvimos isso de algum, pelo menos o questionamento de algum analista. Será que as fintechs vão acabar com os grandes bancos? No caso do Itaú, eu já não vejo esse questionamento da parte de nenhum analista. De outros grandes bancos, um pouco ainda, mas eu acho que o Itaú atravessou essa arrebentação. Sim. Bom, vamos passar para a próxima categoria, mas antes, para recapitular, entre os touros corporativos do ano, escolhemos a Alphabet, dona do Google, a Axia Energia, antiga Eletrobras, e o Itaú Unibanco. A próxima categoria é de investimentos do ano. Quais foram os melhores investimentos do ano, destaques positivos aqui, os touros, entre os investimentos que a gente, principalmente aqui no Seu Dinheiro, a gente acompanha mês a mês ali o seu desempenho. E vou passar de novo a palavra para Paula. Quem é o grande touro do ano, Paula, para você aí entre os investimentos? Vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu cubro o mercado todos os dias aqui no programa com Money Times, no Giro do Mercado lá, sempre. Mas meu touro do ano aqui de investimento vai para o Ibovespa, principal índice aqui da Bolsa Brasileira, que sobe 30% no ano, realmente uma disparada, e principalmente nesses últimos tempos, últimas semanas, renovando recorde acima de recorde, ultrapassando acima dos 160 mil pontos. Agora, nesses últimos dias, voltou a cair um pouquinho. A gente tem visto ali uma volatilidade envolvendo política, que a gente deve ver mais para o ano que vem também. Claro, vai ser um ano, acho que mais difícil, né? Acho que mais difícil justamente de bater este ano, com uma alta aí de 30%, e sobe muito mais em dólar. E isso, né, a gente pode dizer aqui, não é só, vamos dizer assim, por nossa causa, né, que o principal índice subiu, mas porque o investidor estrangeiro acabou voltando para a Bolsa Brasileira, né, justamente nessa toada de corte de juros, né, nesse finalzinho também, muito nessa expectativa dessa flexibilização monetária aqui no Brasil, que não se sabe ainda, né, ali agora já foi diminuindo ali as projeções para janeiro, mas o que a gente sabe, março ali, abril, até ali, final de primeiro trimestre, pelo menos esse é o consenso de começar a cair os juros, e isso acabou também beneficiando aqui as empresas no Brasil, e também a desvalorização do dólar, né, que a gente acabou citando o dólar aqui como urso e acabou beneficiando o real, e isso, claro, também aqui os investimentos aqui na Bolsa Brasileira, e a gente tem visto aí também essas altas super expressivas, falamos aqui também de Eletrobras, Itaú, enfim, grandes empresas, mas que conseguiram aí um ano muito mais positivo, porque a gente terminou 2024 muito mais para baixa, né? Assim, o que vai ser esse ano? Enfim, muita preocupação com o fiscal. O fiscal chegou a dar uma preocupada, tá sempre no radar, mas acho que não tá agora no radar. Acho que principalmente, ano que vem precisaremos ficar de olho nas eleições, que nessas últimas quedas aí que a gente viu do Ibovespa, justamente envolvendo política, a gente vai ter que acompanhar muito de perto, mas touro de investimento, Ibovespa, não tenho como não falar aqui do principal índice da Bolsa Brasileira. A alta da Bolsa poderia estar na nossa categoria de grandes surpresas do ano, também. Porque pouca gente apostava numa alta ainda mais tão expressiva do Ibovespa nesse ano de 2025. Mesmo com essa pequena queda recente, bateu mais de 20 recordes de pontuação no ano. E com uma Selic a 15%, né? Que costuma tirar, mas também o estrangeiro, muito por causa do estrangeiro também, mas acho que dos dois lados ganhando um pouco aí, né? Competindo com essa Selic de 15%, se espera que com a provável queda dos juros no ano que vem, que isso dê algum fôlego para o Ibovespa e para a Bolsa como um todo também continuarem nesse ciclo positivo em 2026. Acho que a gente precisa acompanhar. Sim. Ibovespa aí com certeza vai terminar o ano no pódio dos investimentos, né? A Bolsa Brasileira. Bom, vou passar aqui para a minha escolha de investimento touro do ano, e agora eu vou puxar a brasa para minha sardinha, porque eu costumo cobrir mais
renda fixa, né? E mesmo com a Bolsa indo tão bem, a gente não pode esquecer que a Selic se manteve durante o segundo semestre inteiro. A meta da taxa Selic se manteve ali nos 15% ao ano, que é o maior patamar desde 2006. Então, a gente está falando aí o maior patamar em 20 anos. É o topo deste ciclo de alta de juros, de aperto monetário recente que a gente viu, né? Agora a expectativa é de que ela comece a ser cortada, mas com isso a gente ficou com um CDI aí bastante elevado, e o CDI vai ser o meu touro de investimentos do ano, mais precisamente os investimentos indexados ao CDI, que são geralmente os mais conservadores, né, os de menor risco, os mais líquidos e de menor risco de crédito, como Tesouro Selic, os CDBs, os fundos DI, aqueles investimentos onde a gente investe a nossa reserva de emergência, inclusive. E, enfim, se você não foi para a Bolsa, não quis ir para a Bolsa, se você não gosta de tomar risco de Bolsa de Valores, você esteve muito bem remunerado nessas aplicações conservadoras ao longo de 2025, com essa Selic aí de 15%. Em 2025, o CDI acumula um ganho de 13,7% até essa data que a gente está gravando o programa. Então, mais de 1% ao mês aí. Quem não quis fazer nada, quis só aplicar o seu dinheiro e tomar água de coco na praia, foi remunerado com mais de 1% ao mês aí, com tranquilidade. Então, por causa disso, não vai estar entre as melhores aplicações do ano, mas pela relação risco-retorno, com certeza a melhor aplicação em 2025 foi a renda fixa conservadora, foi o CDI, e por causa disso é o meu touro do ano nos investimentos. A gente espera que essa realidade mude em algum momento e que a gente não liste mais o CDI entre os Exato. melhores investimentos do... Para a economia não é o ideal, né? Não, isso é reflexo de uma economia totalmente disfuncional. Um investimento que te paga 15% Para não fazer nada. ao ano, com liquidez diária e com risco, que é o risco de Nada. governo, risco soberano, é um reflexo de uma economia que não está funcionando bem. Vini, agora já que você está com a palavra, fale aqui para nossa audiência quem é o seu touro de investimentos do ano. Então, vamos fechar o ciclo dos candidatos a touros de investimento aqui com o ouro. E de tanto que entrou na nossa lista semanal de touros e ursos aqui, foi citado tantas vezes por todos nós ao longo do ano, a gente já estava quase rebatizando o programa aqui de ouros e ursos em determinado momento. E o motivo para a alta do ouro é porque ela é considerada, nesse caso, ao contrário do Bitcoin, ela já se provou em diversos momentos uma reserva de valor, né? Um metal dourado em momentos de maior incerteza, os investidores recorrem ao ouro para se proteger de riscos geopolíticos, enfim, em momentos de maior turbulência. E foi mais ou menos o que aconteceu nesse ano, principalmente ali nos primeiros meses do governo Trump. O tarifaço assustou todo mundo num primeiro momento. Depois o Trump voltou atrás em uma série de tarifas, inclusive aqui com o Brasil. Mas lá no começo despertou-se esse receio de, poxa, onde é que a gente vai parar com isso? A própria a fama ali de estabilidade dos mercados americanos foi posta em xeque, né? Dessa coisa, algo que o investidor gosta bastante, né? Que é a estabilidade das regras. De repente, com uma canetada do Trump, isso poderia mudar completamente. E isso criou-se um sentimento de aversão a risco para parte dos investidores, que acabaram migrando para o ouro, e com isso o metal dourado chegou a ficar ali, a chegar quase ao patamar de $4.500 a onça Troy ali, que é o indicador, né? Que é a medida que é usada para o ouro no auge. Acabou recuando um pouco conforme ali os receios em relação à gestão Trump diminuíram, mas ainda assim existem temores em relação à maior economia do mundo, principalmente a questão fiscal e uma possível inflação. Até agora, nenhum desses temores se confirmou. A inflação está rodando nos Estados Unidos, está rodando acima da meta do Federal Reserve, mas o Banco Central norte-americano está se sentindo confortável até para cortar. Com isso, esse sentimento de aversão a risco diminuiu e o ouro teve uma pequena queda aqui nos últimos meses do ano.
mas ainda assim, um investimento que acho que muita gente vai manter e acho que tem muitas projeções aí de que ele pode alcançar novas máximas, até porque tem toda essa questão geopolítica ainda está pegando muito em todo o mundo. Então, e desde ali a guerra da Ucrânia com a Rússia, quando os governos decidiram congelar as reservas russas, o ouro também vem sendo usado por uma série de governos para compor as suas reservas internacionais. Então, você tem muita demanda por ouro, para compra de ouro. E com isso, né, como uma regra básica da economia também, relação ali entre oferta e demanda acaba puxando para cima os preços do metal dourado. E com a queda dos juros lá nos Estados Unidos, esse custo para você manter ouro diminui também, porque quando você investe em ouro, você está abrindo mão de juros, né? Porque o ouro não paga juros, você está ali simplesmente investindo em ouro para se proteger, né? E esperando que o preço vá subir, nesse caso. Mas você, por outro lado, abre mão de uma remuneração, no caso ali dos Estados Unidos, estava acima de 4% ao ano, agora está entre 3,5% e 3,75%. Mas conforme esses juros diminuírem, o custo para você manter o ouro diminui também. Então há uma tendência de que os preços continuem pressionados para cima. Então vamos ver se a gente vai ter que mudar o podcast para ouros e ursos mesmo, ou se o ouro pode virar eventualmente um urso aqui no próximo ano. Mas, sem dúvida, também deve compor o pódio dos melhores investimentos de 2025. Sim, o ouro caminha nesse momento para ser, entre os principais investimentos, a maior alta, né, de 2025. E lembrando que essa força compradora dos bancos centrais, ela é muito grande, né, porque a gente está falando de bancos centrais de países não muito alinhados com os Estados Unidos, que são todos estão comprando, né, os principais bancos centrais estão comprando ouro como uma forma de seguro contra eventuais sanções na parte do dólar, né, na parte das moedas fiduciárias, caso, enfim, ou haja um desentendimento ali com o belicoso presidente Donald Trump de alguma maneira. Mas a gente está falando principalmente de bancos centrais de países não muito alinhados com os Estados Unidos, né? A gente está falando de China, de Índia, enfim, de países que continuaram, inclusive, negociando com a Rússia, né, ali no mercado paralelo ali, mesmo depois da guerra da Ucrânia, que são países que têm interesse em se proteger contra essas sanções internacionais no sistema internacional de pagamentos. E esse precedente justamente do congelamento das reservas é que acabou estimulando esses países a buscarem alternativas uma diversificação, que não né? passem pelo sistema financeiro tradicional, e o ouro é o Bitcoin físico, Exato, como brincam. né? Não foi o Bitcoin, foi o ouro que eles recorreram. Exatamente. Bom, então, na nossa categoria aqui de investimentos, os touros do ano foram a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, o CDI, as aplicações conservadoras de renda fixa aqui no Brasil, e o ouro, o metal dourado, ativo de segurança. Agora a gente vai passar para a última categoria. Como já é tradição no programa, a gente frequentemente dá um touro especial, né? A gente dá um prêmio aí de destaque positivo para alguém que seja fora do mercado, fora do mundo econômico, às vezes um atleta, às vezes um músico, um artista, enfim, alguma personalidade geralmente aí de fora do mercado. Então a gente fez aqui uma categoria touro especial de 2025 e temos aqui 3 escolhidos também. Eu vou começar de novo aqui seguindo a ordem alfabética, eu vou começar pelo meu destaque. Não é um artista, assim, que seja a minha praia, até porque eu acho que eu tô um pouco fora da faixa etária, né, de público-alvo desse artista, mas eu defendi aqui que ele entrasse nessa categoria de touro especial. O meu touro especial de 2025 vai para o cantor porto-riquenho Bad Bunny. Se você nunca ouviu falar, saiba que provavelmente a sua filha ou a sua neta gosta desse artista. Ele simplesmente foi o mais ouvido no Spotify em 2025. Ali em dezembro, quando saíram as estatísticas da plataforma de música, né, online, ele apareceu que o Bad Bunny desbancou a Taylor Swift em primeiro lugar como o artista mais ouvido do mundo em 2025. Ele lançou um álbum chamado Debí Tirar Mais Fotos, que deixou ele extremamente popular globalmente, e com isso ele alçou aí a música latina
a novos patamares. Ele é um cantor que só canta em espanhol, inclusive, então isso é bem interessante, né? Não é o artista mais ouvido do mundo não é um artista que canta em inglês, então eu achei isso bem bacana, na verdade, assim. Não, como eu falei, não é muito a minha praia, mas isso foi algo que me agradou, achei diferente. A Taylor Swift ainda tá lá no pódio, ela foi a vice-campeã, já foi touro muitas vezes aqui no programa, mas esse ano esse troféu não vai para ela. E lembrando aqui que o álbum Debí Tirar Más Fotos, que celebra a cultura de Porto Rico, ganhou 5 prêmios no Grammy Latino e teve 6 indicações ao Grammy de 2026. Tem também uma história interessante envolvendo o Bad Bunny, que ele foi escalado para fazer o show de intervalo do Super Bowl de 2026. O Super Bowl, que é a final do campeonato de futebol americano nos Estados Unidos, é um evento extremamente americano, né? Escalaram esse cantor porto-riquenho para fazer o show, o tradicional show de intervalo, enfim, lembrando que é extremamente disputado, inclusive pelas marcas, para publicidade, né? Todo esse evento e esse intervalo do evento. E muitos norte-americanos mais conservadores, né, republicanos, criticaram essa escolha por ele ser um cantor que só canta em espanhol. E houve, inclusive, algumas críticas do tipo, é um evento tão americano, precisa convidar artistas americanos para fazer esse show. Acontece que, em primeiro lugar... Ele é americano. Ele é americano, porque Porto Rico é um território dos Estados Unidos. E, em segundo lugar, muitos artistas não americanos que cantam em inglês já fizeram esse show de intervalo sem receber crítica nenhuma. Então, claramente, era uma implicância por ele ser porto-riquenho e por ele cantar em espanhol. Inclusive, o presidente Donald Trump foi um dos que criticaram essa escolha, falando assim, mas quem é esse cara? Eu nunca ouvi falar dele. Bom, esse cara é o artista mais ouvido no Spotify no mundo em 2026. Então, por causa disso, ele é o meu touro especial de 2025. Olha, nesse caso eu tô com o Trump. Eu também mal conhecia o Bad Bunny. E até nesse ano, na retrospectiva que o Spotify faz, né? Que ele manda aquele story super divertido. Ele mostrou pela primeira vez qual que é a sua idade musical. E no meu caso, eu tenho 74 anos. Eu também tenho 74 anos. Gente, eu tô nos 24. Olha então só, né? Olha que jovem. Eu tô meio Bad Bunny. Eu também tô nos Muito 74 anos. Eu vi gente que tinha mais de 90 anos. Isso me surpreendeu. É que você, a música clássica, puxa a sua idade Puxa sua idade cima. pra cima, é verdade. Bom, agora então vou passar pra Paula. Paula, quem é o seu touro especial de 2025? E aí, vamos de Fernanda Torres, né? Essa atriz fenomenal que ganhou todos, né? O brilho que ganhou em 2025. Aí, seguindo, né? Vamos dizer assim, de herança, mas seguindo ali a trajetória da mãe, que foi indicada para o Oscar também, né? A Fernanda Montenegro. Mas ela acabou ganhando ali o Globo de Ouro e também o Prêmio Platino. E justamente essa indicação para o Oscar, né, com Ainda Estou Aqui levou, né, ali o melhor filme internacional, mas ela voltou ali ganhou muito destaque em 2025 e trazendo à tona o nosso cinema nacional, né, tanto que já temos aí também novos indicados para o ano que vem. Quem sabe a gente não vai ver também Wagner Moura também, quem sabe... Com esse destaque internacional. Com esse destaque. E mais ou menos na mesma toada, né? Então, dando mais destaque, trazendo o cinema brasileiro novamente depois de tanto tempo. E foi uma comoção imensa aqui no Brasil. A gente via ali, né, no carnaval, principalmente, todos ali vestidos de Fernanda Torres. E, incrivelmente, ali o Oscar, como foi comemorado mesmo aqui no Brasil. No meio do carnaval, o Brasil parou para assistir e para celebrar, né? Exatamente, amigos se reunindo, coisa que, gente, sinceramente, assim, não me lembro de ter visto, da gente estar ali assistindo e ali no apartamento do lado ali, que eu enxergo todo mundo também, os amigos, tipo, 20 pessoas reunidas, e ali naquela torcida, e foi muita comemoração com o Oscar do filme, mas realmente... Voltando à cena internacional, Brasil, que bom poder ver esse momento tão bom aí para o cinema brasileiro.
uma grande atuação da Fernanda Torres. E estamos fazendo justiça aqui no Touros e Ursos, porque ela não levou o Oscar de melhor atriz. A vencedora no final foi foi a Zarona ali, foi a Mickey Sim. Madison por Anora, ela uma ótima atuação também, mas na época ali estava entre a Fernanda e a Demi Moore, pelo filme A Substância. A Mickey Madison correu por fora e venceu. Venceu. Mas aqui a Fernandinha tá aqui E tá garantindo, nos nossos corações. sem dúvida nenhuma. Vini, e você, quem é o seu touro especial aí de 2025, para fechar aqui o programa? O que eu mais gostei dessa categoria é que a gente conseguiu ser bem eclético. A gente trouxe um destaque da música, um destaque do cinema, e agora eu vou trazer um destaque do esporte nesse ano de 2025, que é o tenista brasileiro João Fonseca. Ele confirmou e até, de certo modo, superou a expectativa que os especialistas em tênis já tinham sobre ele, pelo que ele já vinha apresentando desde muito novo. Ele fecha esse ano de 2025 como o número 24 do mundo. Ele era, no final de 2024, ele estava acima da posição número 100. Ele ganhou mais de 100 posições no ranking mundial de tênis nesse ano. Conquistou 2 títulos em 2025. Primeiro em Buenos Aires, que foi sensacional. Ganhou um título de tênis em Buenos Aires, derrotando vários argentinos em sequência. Então já lavou a nossa alma, assim, logo de cara. E no final do ano aqui já ele conquistou o ATP 500 de Basileia, na Suíça. E esse último torneio, inclusive, é a maior vitória de um brasileiro no tênis desde 2001. Esse torneio de Buenos Aires, em escala de importância e pontuação, ele é um pouco menor, ele está um nível abaixo. E esse ATP 500 já é um torneio de maior importância. E é essa maior conquista de um brasileiro desde 2001, quando o Gustavo Kirten, ainda o Guga, Nossa, querido Guga. ganhou o torneio de Cincinnati lá nos Estados Unidos, e quando o João ainda nem era nascido. Exato, porque ele é extremamente jovem. Ele é de 2006. Nossa. Então, agora a expectativa é que em 2026, quando ele completa, portanto, seus 20 anos, que o tênis dele evolua ainda mais e quem sabe não consiga ali ser uma pedra no sapato dos 2 tenistas que deram um show nesse ano de 2025, que são o Carlos Alcaraz, o espanhol, e o italiano Jannik Sinner. No final do ano, eles se enfrentaram em praticamente todos os grandes slams do ano, Alcaraz e Sinner. E no final do ano, aqui no Masters, o Sinner acabou ganhando do Alcaraz e terminou o 2025 como o número 1 do mundo. Quem sabe o João já não vai dar uma beliscada ali, já vai aparecer ali como zebra nesse próximo ano, enfrentando os dois ali de igual para igual. Vamos torcer. Ele quase tem lá. muitos anos pela frente ainda para levar de novo o nome do Brasil aí para os grandes do tênis, né? Acho que Todos é um- super jovens, né? Inclusive, né, o Alcaraz, assim, né, essa nova geração. Mas João chegando aí, inclusive, ele disputou, né, com o Alcaraz recentemente. Foi bem duro ali, ele falou, mas realmente saiu bem. Acho que tá bem na disputa ali com os 2 maiores ali atualmente. Foi um jogo de exibição, mas ainda assim, Eu acho que valeu o gostinho, né? ele mostrou o cartão de visitas ali pro Alcaraz, foi bem interessante a partida. Eu acho que é só a questão de lidar com a pressão, porque nesse mundo hiperconectado, e a gente conversa muito sobre isso, né, Júlia? Para um jovem lidar com as críticas que vêm de qualquer lugar, qualquer um pode comentar, e você também pode comentar que está acompanhando a gente aqui. Acho que para um jovem, né, assim, você manter o foco, assim, é difícil, é um desafio, mas o João me parece muito bem preparado para isso, e, enfim, tomara que ele se torne um dos grandes nomes do tênis aí nos próximos anos, porque talento ele tem. Com certeza. Bom, acho que podemos então encerrar o nosso programa especial aqui com os touros especiais, Bad Bunny, Fernanda Torres e João Fonseca. É o último programa do ano, então desejo a todos aí um feliz 2026, de muito sucesso, muitas realizações, e que em 2026 você esteja aqui de volta com a gente, acompanhando o podcast Touros e Ursos e os nossos touros e ursos que vão surgindo a cada edição. Então, eu queria agradecer aqui a presença do Vinícius Pinheiro. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, pessoal. Feliz ano novo. E a gente vai aqui
fazer uma seleção aqui dos comentários e vai talvez colocar também nas nossas redes sociais aqui uma votação para ver o que vocês acham que pode ser os nossos touros e os nossos ursos nas diversas categorias. E a gente traz no primeiro programa de 2026. É isso aí. Muito obrigada, Paula, mais uma vez, e está sempre convidada aqui para retornar. Muito obrigada, é sempre um prazer conversar com vocês, agradecer também o pessoal que acompanhou a gente, continuar acompanhando toda semana também, e é isso, vamos fazer essas enquetes também nas nossas redes sociais, eu aqui como editora de vídeo já peço aí que vocês também acompanhem as outras redes, para a gente também mostrar o primeiro programa do ano aí, quem ganhou na opinião do voto popular aí, os touros e ursos de 2025. É isso aí, muito obrigada a todos que nos acompanharam, um abraço e até a próxima.